Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede, com vocês o professor Marcelo Martins. Nesta aula, iremos destacar as aplicações envolvendo as leis de Newton, entre elas a força-peso, a força normal, a força elástica e situações no plano inclinado sem atrito. Começaremos com a força-peso. A força-peso nada mais é do que uma força de atração gravitacional exercida pelos planetas sobre qualquer corpo nas suas proximidades. Aqui eu tenho um exemplo onde a Terra aplica uma força sobre o corpo. Note que essa orientação da força-peso aponta para o próprio centro de gravidade do planeta. Então, a direção de aplicação da força é radial, ou seja, é conhecido como o próprio raio do planeta, e também o sentido é orientado para o próprio centro de massa desse planeta, no qual essa força-peso ela pode ser medida como sendo o produto da massa vezes a gravidade. Então, note que é uma força diferente de massa. Então, força, peso, ela é medida e quantificada em Newton, enquanto que a massa é um aglomerado de matéria onde ela é medida em quilograma, de tal forma que eu coloquei um quadro onde eu destaco as diferenças entre o peso e a massa. O peso de um corpo varia de acordo com as condições da gravidade local, enquanto que a massa não. Se eu estiver na Lua, se você estiver em outro planeta ou em qualquer outro lugar, a massa do corpo não vai alterar, mas a força-peso ela depende da própria gravidade local. Então, vai mudar. A unidade da força-peso, como a gente destacou, como a força é medida em Newton, enquanto que a massa ela é medida em quilograma no sistema internacional. Gente, para os corpos em queda livre, a gravidade do planeta, ela é uma constante. Apesar da razão do peso da massa sobre o corpo ser uma constante, isso vai nos permitir admitir que corpos que apresentem maiores dimensões e também maiores massas, principalmente maiores massas, gente, vão apresentar uma maior atração gravitacional. Porém, isso não permite que o corpo, numa queda livre, acelere mais do que um corpo de menor massa. Então, é importante que a gente destaque exatamente sobre isso. A razão entre o peso e a massa é uma constante denominada de gravidade. Tá bom? Outros casos envolvendo a força-peso, eu quero destacar em situações bem simples, envolvendo bloquinhos, se o bloco está na horizontal, se o bloco é apoiado na vertical, se é apoiado através de uma inclinação, se ele é apoiado no teto, o peso do corpo sempre vai ser orientado na vertical para baixo, porque a gente considera que essa orientação é como se o corpo estivesse aqui, nesta situação, né, onde o peso estaria sendo orientado para o próprio centro de gravidade do planeta. Então, muito importante destacar que o peso sempre vai ser apontado aí na vertical, orientado para baixo, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo para a gente fazer logo uma aplicação envolvendo a força-peso, no qual ele diz o seguinte: a mochila de um astronauta pesa, então aqui é o peso dele, o peso dessa mochila é de 17,5 newton quando está na superfície terrestre, mas somente 3,24 na superfície de um asteroide. Então, o peso, note que é diferente. Esse peso da mochila eu vou chamar de PT, é o peso dela quando está na Terra. Porém, eu vou chamar de PA, o peso na mochila quando ela está num asteroide. E a pergunta é, qual é a gravidade nesse asteroide? Gente, a massa da mochila, tá? Ela é a mesma quando ela estiver na Terra e quando ela estiver no asteroide. Então, deixa eu zerar aqui. Deixa eu apagar bem aqui, que eu vou chamar, então, massa da mochila na Terra é a mesma massa da mochila no asteroide. Como a gente viu há pouco, o peso é massa vezes a gravidade, aonde tiver massa, eu vou escrever peso dividido pela gravidade. Isso vai nos ajudar, então, a encontrar a gravidade no asteroide. Então, na Terra, vai ficar o peso da mochila na Terra pela gravidade dela na Terra, é igual à massa no asteroide, que é o peso
da mochila no asteroide pela gravidade no asteroide, onde eu quero saber quanto vale esse valor. Bem, o peso da mochila na Terra já foi dado na questão, vale 17,5, enquanto que a gravidade na Terra eu vou admitir como sendo 10. O peso no asteroide foi informado, vale 3,24, e aqui eu vou chamar de GA, a gravidade dele no asteroide. Gente, aqui eu já tenho 17,5 dividido por 10, isso aqui já vai me dar 1,75, é igual a 3,24 pela gravidade no asteroide. Só vou trocar de lugar, ó. A gravidade no asteroide, então, vai passar para lá, deste outro lado vai ficar 3,24, e o 1,75 vai passar aqui para o outro lado do 3,24, tá bom? Então, ficará 3,24 dividido por 1,75. Quando você fizer esta conta, nós teremos o valor de aproximadamente 1,85 metros por segundo ao quadrado, seria a gravidade nesse asteroide, tá bom? Bem, continuando a nossa solução, eu vou aqui trocar para a cor branca, para ficar muito mais fácil de visualizar, tá, no item B. Caso a mochila estivesse em repouso em cima de uma mesa situada no asteroide, qual seria a normal sobre ela? A gente ainda, apesar de não ter visto a normal, a gente já vai apresentar para vocês o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma mesa aqui, ó, e aqui estaria a própria mochila em cima da mesa, tá bom? Então, nós teríamos para baixo a força-peso e perpendicular a ela a força normal. Neste caso, como nós veremos aqui, na vertical, conforme está sendo representado, a normal ela é exatamente igual ao peso. A normal é igual ao peso. Então, como o módulo da normal é igual ao peso, bastaria que eu calculasse o peso dessa mochila no asteroide. Então, PA seria o peso da mochila no asteroide, que seria a massa dela vezes a gravidade no asteroide. Logo, a normal seria igual a massa, que a gente não sabe quanto é que é, vezes a gravidade no asteroide. Mas a gente sabe que massa, o que é a massa? A massa, ela pode ser escrita, como a gente colocou anteriormente, como sendo o peso, né, dividido pela gravidade, tá bom? Mas, olha, o peso no asteroide a gente já sabe quanto é que é, gente. Então, a gente poderia destacar logo direto aqui, ó. A normal é igual ao peso no asteroide, tá? E como o peso no asteroide já foi informado, o valor seria igual a quanto? A 3,24 newton. Toma cuidado na hora de representar a normal, porque normal é dado pela letra N e newton também é dado pela letra N, tá bom? Então é muito importante, e aí a gente poderia apagar isso aqui porque equivale ao próprio valor, né? Se a normal é igual ao peso no asteroide, então a gente já poderia escrever direto que a normal é igual a 3,24 newton. Então está aí mais um exercício que a gente consegue colacionar ao nosso contexto. Bem, agora a gente vai destacar, propriamente dita, a situação envolvendo a própria força normal. A força normal, ela é um tipo de força que ela acaba sendo originada pelo contato entre as superfícies. E quando esse contato ele vier associado a uma compressão entre as superfícies envolvidas, então acaba sendo originada uma força normal. Exemplo, aqui eu tenho uma força-peso, e eu percebo que o peso, neste caso, ele comprime essa superfície. Por ele comprimir essa superfície, a superfície aplica uma força sobre o próprio corpo, denominada de força normal. Onde essa força normal tem esse nome, porque toda vez que ela age, ela forma um ângulo com a superfície que ela tem contato, que é de 90 graus. Isso acontece nesta situação. Neste outro caso, olha aqui, ó, o peso está na vertical, mas o contato está numa superfície inclinada. Então, a força normal teria que sempre se apresentar de forma que ela forme um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então, aqui estaria a força normal. Neste caso, a força normal estaria nesta situação, ó, 90 graus. Aqui
digamos que algo tivesse comprimindo essa superfície, então a normal estaria para cá agora. Aqui não teria normal, porque não há compressão, tá, entre superfície envolvendo o bloco. Aqui, a força normal estaria nesta direção, e aqui para baixo, digamos que o corpo tenha sido pressionado para cima, além do peso, a normal também estaria sendo apontada para baixo, tá bom? Então, em todos os casos envolvendo força normal, nós teremos compressão associada. E essa compressão, então, origina uma força denominada de força normal, tá bom? Então, essa força normal é uma força de compressão e toda vez que ela age, ela forma um ângulo de 90 graus. Vejamos aqui um exemplo, além do primeiro que a gente já colocou. A questão 2 diz assim, ó, um corpo de 8 quilogramas, isso aqui é a massa do corpo, é arrastado sobre uma superfície sem atrito por uma força de 150 newton. Então, aqui eu tenho uma força de 150 newton, e essa força forma com a horizontal, conforme está sendo colocado, um ângulo de 30 graus. Ele pede para a gente calcular a força normal atuante no corpo. Pessoal, aqui naturalmente eu já teria uma força peso. Como essa força está inclinada, essa força acabou apresentando agora uma componente. Nós teríamos uma componente Fy da força, e nós também teríamos uma força devido ao contato com a superfície, né, permitindo então a compressão devido ao peso. Então, para cima, nós temos a força normal mais a componente Y. E para baixo nós teríamos a força peso, tá bom? Onde, observe, para cima e para baixo, o corpo não vai apresentar movimento na vertical. Então, ele apresenta uma condição de equilíbrio. Então, as forças que estão para cima, que são as forças Fy e normal, são exatamente iguais às forças que estão para baixo, nesse caso seria o peso. Então, a normal, ela seria igual ao peso do corpo menos a componente Fy. Vamos fazer separadamente? Ó, o peso do corpo é a massa vezes a gravidade. Eu vou admitir que o corpo está na Terra e a gravidade como sendo 10. Então, a massa do corpo seria 8 e a gravidade 10. Logo, a força-peso seria igual a 80 newton. Já a componente Fy, aqui, ó, estaria oposto ao ângulo de 30. E como a gente já viu isso em aulas anteriores, essa decomposição da força quando está inclinada, onde a componente Y ela é dada como sendo o valor da força vezes o seno do ângulo que ela forma. Então, a componente Fy seria igual a 150, e o seno de 30 vale quanto? 0,5. Logo, o valor da componente seria igual a 75 newton, tá bom? Logo, a normal seria o valor 80 que a gente calculou do peso, menos o valor Fy, que a gente acabou de determinar, sendo 75. Logo, o valor dessa força normal, ó, já vou aproveitando para escrever a normal com um N diferente, é 85 menos o 70, ou melhor, 80 menos 75, isso vai dar o valor igual a 5 newton, tá bom? Então, aqui está o valor da força normal. Sendo força, devo calculá-la em newton. Uma outra situação envolvendo força, a gente destaca agora a força elástica, que ela obedece uma lei expressiva chamada de lei de Hooke. A força elástica, ela é um tipo de força que é originada devido à distensão ou compressão de uma mola ou de qualquer outro corpo que tenha o comportamento de mola. Observe que eu coloco aqui um corpo, e a mola, sem estar pendurada com carga alguma, ela apresentaria uma indicação, né, de deformação como sendo zero. A partir do momento que eu pego uma bolachinha dessa, acoplo nesse meu sistema, né, contendo uma mola, ela então deforma, ó, de 2 unidades aqui nessa escala. Ao colocar mais uma bolachinha, ela deforma 4 unidades aqui. Bem, eu quero destacar que a força elástica não é a força que vai fazer a mola ficar esticada, e sim a força
que a própria mola vai fazer para tentar restaurar a sua condição inicial. Então, a força elástica ela estaria se opondo ao próprio peso das bolachinhas aqui colocadas sobre a própria mola para que ela venha distender. Então, a força elástica ela vai aumentando a sua intensidade conforme vai sendo solicitada uma maior deformação dessa mola. Tanto é que ela pode ser medida, olha aqui a força elástica, como sendo a constante elástica da mola vezes a deformação que a gente vai estar expressando pela letra X. Tal fato me permite, então, escrever que essa força elástica em função da deformação seja uma reta que indique o comportamento elástico dessa mola. Então, essa é uma função linear ao longo da deformação. De tal maneira que para uma força de 5 newtons eu teria uma deformação aqui de 0,02, por exemplo. Ao dobrar a deformação, a força também dobrou. Ao triplicar a deformação, triplicou o valor da força. Então, a gente nota que a força elástica é diretamente proporcional à deformação. Bem, na própria relação gráfica, eu consigo determinar a constante elástica da mola, se eu tiver um comportamento elástico, calculando a tangente desse ângulo, que seria um ângulo de inclinação da reta com a horizontal que expressa a deformação. Então, a inclinação dessa reta, a tangente dela, vai me dar o valor da própria constante elástica. E uma demonstração da própria força elástica, ó, coloquei um corpo aqui, deformei o corpo e pus ele para oscilar. Então, note que conforme a deformação aqui, ó, aumentou a deformação da mola, a força elástica está para cima. Comprimiu a mola, a força elástica se opõe. Então, nós notamos que a força elástica ela vai estar meio que se opondo aonde vai estar ocorrendo a deformação. Vejamos um exemplo aplicando aqui o que a gente abordou a respeito da própria força elástica. O exercício número 3 diz assim, ó, a mola ideal da figura varia seu comprimento de 12 para 17. Se ela variou de 12 para 17 centímetros, a sua deformação foi de 5 centímetros. Quando penduramos em sua extremidade um corpo A em repouso de peso igual a 10 newton. Então, aqui tem um peso. Ele já colocou o valor do peso. O peso desse corpo vale 10 newton, já está colocado o valor. E a pergunta aqui é, quanto vale a constante elástica da mola em newton por metro? Então, lembrando que a constante elástica, como se você isolar aqui, ó, a constante elástica vai ficar a força elástica dividida pela deformação da mola que a gente está considerando como sendo X. A unidade da força é o newton e a unidade da deformação é o metro. Então, por isso que a unidade da constante elástica será newton por metro. Então, vamos lá. Numa condição de equilíbrio, conforme ele destaca na figura, porque o corpo vai ficar em repouso, aqui está sendo destacado, então a força que puxa o corpo para cima, que é a própria força elástica, ela será igual à própria força peso. Então, vou escrever que a força elástica será igual ao peso, a força elástica é a constante elástica vezes a deformação, e o peso do corpo eu já sei que vale 10. Então, para calcular o valor da constante elástica, basta pegar o 10 e dividir pelo x. Mas qual é o porém, gente? Que ele quer o valor da constante em newton por metro. E o valor da deformação é de 5 centímetros. Mas 5 centímetros é 0,05 metro. Aí fica fácil, né? Basta você colocar no lugar da deformação o valor 0,05. Logo, a deformação, ou melhor, a constante elástica dessa mola ficará 10 dividido por 0,05.
Ao efetuar este cálculo, o valor encontrado será de 200 newton por metro. Tá bom, gente? Bem, chegando então aqui numa aplicação envolvendo plano inclinado sem atrito, o que a gente vai estar destacando? Que um corpo, ao ser colocado no plano inclinado, por que esse corpo aqui, ó, que é o caso da bola, ela rola ou desliza sobre o plano inclinado? Primeiro, porque não tem atrito. Então, no corpo, além da força normal, nós teríamos a força-peso. E essa força-peso, ela acaba apresentando duas componentes. A componente vertical do peso, essa aqui é a componente vertical do peso. E nós teríamos o Px, que é a componente horizontal do peso. Gente, a componente vertical do peso, ela pode ser quantificada como sendo o valor do peso vezes o cosseno, bem aqui, ó. Enquanto que a componente horizontal, ela vai ser medida como sendo o peso vezes o seno. Por quê? Porque a inclinação do plano, ela aparece entre a componente vertical e a própria força-peso. Marcelo, isso quer dizer, então, que a normal, por estar oposta ao PY, ela vai ser igual? Sim. Neste caso, no plano inclinado, o módulo da normal é igual à componente vertical da força-peso. Ou seja, normal, ela será igual ao valor do PY. E o corpo, então, ele desliza sobre o plano, porque ele tem sobre ele uma resultante, ó. Como não tem nenhuma outra força para anular a componente horizontal do peso, é por isso então que esse peso então ele vem embora e ele apresenta o seu movimento de descida. Em cima disso, a gente vai então fazer um exercício, ó. O exercício diz assim: calcule a aceleração do corpo que desliza sobre o plano inclinado. Então, dada a situação que a gente está observando, como é que eu vou calcular essa aceleração? Como a gente viu, a componente Px, ela será a força resultante que vai fazer o corpo acelerar na descida. Então, se ela vai ser a resultante, ela obedece à segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Como a componente x, ela pode ser dada como sendo a massa, gravidade, seno do ângulo de inclinação da rampa, que é igual a massa vezes aceleração, cancelando as duas massas, a gente então tem uma expressão para poder medir a aceleração de queda. Logo, essa aceleração vai ser o valor da gravidade vezes o seno da inclinação do plano. Então, mais um exercício que a gente consegue trazer para vocês sobre a aceleração de descida desse corpo envolvendo o plano inclinado sem atrito. Pessoal, então a gente fica por aqui. Curtam lá o nosso Instagram, a gente tem postado material, resumo, mapas mentais de exercício resolvido. Vai lá e confere o nosso Instagram. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também dar aquele joinha para poder ajudar na nossa divulgação do nosso trabalho, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.